Motivos fortes para cristãos apoiarem Bolsonaro. Eu sou irmão Caeiro, moçambicano, cristão, licenciado em filosofia e estudante de direito. Confesso não conhecer muito da realidade do Brasil, mas pelo que leio, vejo pela TV, nos podcasts, entrevistas e outros meios, tive a ousadia de elencar alguns motivos pelos quais acho conveniente um cristão apoiar o Jair Bolsonaro. Neste vídeo você terá a oportunidade de fazer uma análise junto comigo e decidir em quem você vai apoiar. Eu adianto dizer que se eu fosse brasileiro, eu apoiaria em Bolsonaro. A mídia tem nos enchido com ideias contrárias ao que vou aqui falar, por isso em primeiro lugar seja cuidadoso com o que ouve sobre o Bolsonaro, pois é sabido que o presidenciável tem sido alvo de uma das mais violentas campanhas de ódio da história da política brasileira. Agora, peço que você questione por um momento se o que a mídia publica sobre Bolsonaro é ou não verdade, enquanto eu lhe mostro as razões pelas quais o cristão deva apoiar Jair Bolsonaro sem qualquer peso na consciência. 1. É o candidato mais representativo. O Brasil precisa de alguém capaz de dialogar com o maior número de grupos possível, e transitar por todo o país, tendo em todo o canto uma representatividade, ao menos, razoável. Você deve acreditar, assim como eu, que tudo que o Brasil não precisa agora é de alguém que aposte em polarizações e divisões, e que apoiando-se em regionalismos, restrinja sua representatividade apenas a nichos muito restritos. O Brasil precisa de uma certa unidade de cooperação. Pois bem, Jair Bolsonaro é aquele que melhor atende a essa exigência. O motivo é simples. Jair Bolsonaro tem as intenções de voto mais homogêneas entre os vários segmentos da sociedade. Bolsonaro ainda é líder no voto feminino e masculino, e bem votado entre brancos e negros ou pardos. Em suma, Bolsonaro, diante da espetacular homogeneidade do voto, é o candidato mais representativo, e por isso mais habilitado a representar todo o país. 2. Apoiar Bolsonaro representa rejeição ao ódio e ao radicalismo. Uma das mais comuns, e injustas, acusações contra Bolsonaro é a de que ele promoveria violência. O blog Instituto Politeia escreveu sobre isso em post com o título Bolsonaro promove a legítima defesa, o que é totalmente diferente de incentivar a violência. Bolsonaro jamais promoveu a violência contra inocentes. O que Bolsonaro promove é a legítima defesa e a punição para autores de violência. Ou seja, ele não a promove, ele a combate. Mas depois de que foi vítima de atentado contra a sua vida, e contra a própria democracia, votar em Bolsonaro é manifestar rejeição ao radicalismo e ao ódio presentes e manifestados no crime praticado contra ele. 3. Bolsonaro tem um plano econômico factível e positivo. Você, com certeza, não quer nenhum aventureiro a guiar a economia do país em um momento tão difícil. Pois bem, Bolsonaro tem nomes de peso para sua área econômica, tais como Paulo Guedes, seu guru. Sendo também apoiado pelo excelente e respeitado economista do IP Adolfo Sachida. E tanto as entrevistas de Paulo Guedes, como as ideias de Jair Bolsonaro, manifestam equilíbrio e competência. São factíveis e positivas. 4. Bolsonaro não apoia as atuais ditaduras latino-americanas. Maduro inflação. O Brasil está sob uma ameaça real, a deterioração de sua democracia por propostas aplicadas em países vizinhos que se tornaram verdadeiras e cruéis ditaduras e que contam com o apoio de alguns candidatos nestas eleições. Bolsonaro sempre apresentou forte resistência e oposição a esses regimes, desde que ficou claro que seu sistema representativo foi solapado. Bolsonaro é uma opção para impedir que isso ocorra no Brasil. E de todas as opções nesse sentido, é hoje a que está melhor nas pesquisas. Logo, Bolsonaro é uma esperança de que a democracia brasileira se mantenha forte e prospere e que o Brasil afaste a ameaça que atingiu países vizinhos, e que tristemente contam com a simpatia de Lula. 5. O apoio a Bolsonaro é propositivo, não destrutivo e violento. Uma análise das publicações de Jair Bolsonaro demonstram que o candidato dedica muito menos tempo a atacar seus inimigos, do que eles dedicam a atacá-lo. O mesmo ocorre com vários de seus apoiadores, os quais ofertam suporte ao candidato, buscando divulgar suas ideias e valores, e tecendo críticas às propostas dos demais, num tom normal à democracia. Por isso, percebe-se que numa atitude típica do centro, a postura de Bolsonaro é propositiva. 6. Seu plano de governo é expressamente comprometido com a democracia e as liberdades.
Ainda que você não goste de algumas das declarações passadas de Jair Bolsonaro, é um fato que nada do que ele já tenha dito de criticável ingressou em seu governo. O compromisso com a democracia e as liberdades é uma das túnicas, inúmeras vezes repissadas por Bolsonaro.